Existem grandes mistérios que fascinam a humanidade. O surgimento do universo. O que havia antes de tudo isso, se estamos ou não sozinhos no cosmos. Mas, na prática, não são esses enigmas que mais nos tiram o sono. A verdade é que a maioria de nós está ocupada demais com o que acontece do lado de dentro. As contas que acumulam, as expectativas que esmagam, os desejos que confundem, as incertezas do caminho e os silêncios que pesam no coração. Poucos, porém, pensam em buscar respostas para essas angústias na filosofia. E não porque a filosofia não seja útil, mas porque ela, ao longo dos séculos, passou a se preocupar mais com debates grandiosos do que com a vida real. Foi por isso que Sêneca escreveu: existem erros cometidos por culpa dos mestres, que ensinam a debater e não a viver. E erros cometidos pelos alunos, que procuram seus professores não para fortalecer a alma, mas para colecionar esperteza. Assim, a filosofia, o estudo da sabedoria, transformou-se na filologia, o estudo das palavras. Mas se existe uma filosofia que não se desconecta da vida real, que serve para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer circunstância, é o estoicismo. E como descrever uma filosofia cujos maiores representantes foram extremos tão opostos? De um lado, Marco Aurélio, imperador romano e o homem mais poderoso do seu tempo. Do outro, Epicteto, um escravo aleijado cuja vida foi marcada por dor, limites e disciplina. E entre eles, Sêneca, o grande intelectual do Império Romano, que conheceu o prestígio do Senado, o exílio, a ascensão e, por fim, a morte ordenada pelo imperador a quem serviu. O peso da liderança, o sofrimento da escravidão, o medo da queda, o fantasma da morte, nada disso está tão distante das lutas que enfrentamos hoje. A tecnologia mudou. O ser humano, não. E como os estoicos lidavam com essas tormentas? Epicteto responde: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. A essência do estoicismo é separar a experiência externa, aquilo sobre o que não temos controle, da experiência interna, que é como interpretamos e reagimos aos acontecimentos. Podemos nos esforçar ao máximo, e mesmo assim nunca teremos domínio total sobre o que está fora de nós. A opinião alheia, o mercado de trabalho, o rumo da economia, o comportamento de outras pessoas, nem mesmo a nossa própria saúde. Podemos influenciar, mas nunca controlar por completo. A única coisa sobre a qual temos autoridade total é a maneira como escolhemos interpretar e responder ao mundo. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa frase ganha um peso muito maior quando lembramos que ele escrevia apenas para si mesmo, em um diário que só seria publicado séculos depois como Meditações. Quando escreve: não perca tempo discutindo sobre o que deve ser um homem bom, seja um. Ele está acertando a si mesmo e, por tabela, a todos nós. Era o homem mais poderoso da terra, cercado de privilégios, riqueza e autoridade. Mas, em vez de se tornar escravo do próprio poder, Marco Aurélio se perguntava diariamente como ser um homem justo, bom e íntegro. E concluiu algo que ecoa até hoje: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você. Essa é a base do estoicismo, repetida por Sêneca quando afirmou: só quando começamos a viver sem certas coisas, percebemos o quanto eram desnecessárias. Vivemos em um mundo consumista, saturado de excessos, distrações e promessas falsas de felicidade. E ainda assim, 2000 anos antes, Sêneca já identificava o mesmo erro que cometemos hoje: buscar paz, acumulando coisas e não transformando o espírito. Os estoicos insistiam: não é mudando o mundo externo que encontramos serenidade, mas mudando a nós mesmos. Sêneca dizia: se você realmente quer escapar do que te incomoda, o que precisa não é estar em outro lugar, mas ser outra pessoa. Não importa para onde vamos, sempre nos levamos junto. E é impossível fugir de si mesmo. Mas existe paz interior independente das circunstâncias externas?
Epicteto responde com uma das passagens mais desafiadoras do estoicismo, e talvez a mais poderosa: doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e ainda assim feliz. Essas palavras não vieram de alguém sentado em uma biblioteca luxuosa. Vieram de um homem que passou grande parte da vida como escravo, que carregava dores físicas reais, que sofreu humilhações e limites brutais. Ele falava com autoridade moral. Não era poesia, era experiência. E Sêneca reforça: às vezes até viver é um ato de coragem. Mas ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não defende passividade. Sêneca escrevia sobre o tratamento humano dos escravos, algo ousado para sua época. Marco Aurélio comandou um império em meio a guerras e pragas devastadoras. Eles não fugiam da responsabilidade, mas sabiam que, para mudar o mundo, antes era preciso mudar a si mesmos. E chamavam isso de cultivar as 4 virtudes estoicas: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Marco Aurélio dizia: se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Imagine o que seria da nossa vida se aplicássemos isso diariamente. Serenidade diante do sofrimento, coragem diante do inesperado, autocontrole diante do caos, sabedoria para reconhecer o que é realmente importante. Epicteto lembrava que não existe estoico perfeito. Nunca vi um estoico completo. Ser um estoico em formação já é suficiente. E quando Sêneca escreve: estamos mais assustados do que machucados. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. É como se falasse diretamente com nossa geração. Marco Aurélio completa com um antídoto contra o vitimismo: escolha não ser atingido, e você não será. O estoicismo não envelheceu. Ele continua jovem, atual, necessário. E conversa com o budismo, influenciou o cristianismo e moldou culturas inteiras. Epicteto resume a filosofia com precisão. A filosofia não visa garantir nada externo ao homem. Assim como a madeira é o material do carpinteiro e o bronze é o material do escultor, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. É isso. A sua vida é o material com o qual você esculpe o seu destino. Muito obrigado por assistir. Se este conteúdo te fortalece, se te ajuda a crescer por dentro, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda há muito pela frente, e a cada vídeo você se torna alguém mais consciente, mais forte e mais sereno.